Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar aí mais uma aula de Sociologia, certo? E a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o que a gente começou na aula passada, sobre a questão do crime, a questão da violência. Então, primeiramente, o professor quer falar para vocês que a construção da justiça ela mudou muito ao longo da história. No início da nossa história, até uma certa parte, quando o conceito de justiça começou a ser empregado, as pessoas achavam que a violência era a única forma de se fazer justiça, tá? E não através de leis ou através de punições, enfim. Tá? Então a violência era o principal meio, né, disso. Com o tempo foi vindo a tortura e teve também a criação de leis, tribunais, que é o que a gente tem hoje. Beleza? Mas professor, por que tu traz esse conceito de violência e de justiça pra gente? Porque a gente tem que entender basicamente essa questão da violência e a relação dela com as classes, né? Primeiramente, a gente traz aqui, né? Pobreza gera violência, né? Então, muitas pessoas vão dizer assim: sim, professor, pobreza gera violência, mas não é isso, certo? O indivíduo não é porque ele nasce pobre que ele vai ser violento e a pobreza ela não é consequentemente uma violência, né? A pobreza ela não é associada sempre à violência. A pobreza ela tem que ter um olhar de que essas pessoas tenham acesso a políticas públicas de qualidade, que elas possam se desenvolver a ponto de que elas enfim saiam da pobreza, né? E o pessoal fala assim: mas se a pessoa é pobre, ela vai ser uma pessoa violenta, ou ela é bandida porque ela é pobre. Isso é um senso bem equivocado, porque os crimes de colarinho branco, né, e os principais criminosos do mundo do crime são ricos. Então a criminalidade ela não deve ser associada, né, à pobreza e até uma discriminação contra os próprios pobres, né? O aumento das taxas de desemprego aumentam as taxas de criminalidade? Não necessariamente. Então esse é um ponto também muito coloquial que as pessoas falam. Se aumentou o desemprego, vai aumentar a criminalidade. Não necessariamente. Tá? Agora, pessoal, saindo um pouco do lado da violência, a gente vai entrar na construção das cidades, certo? Primeiro que a sociedade, né, esse espaço urbano. O professor traz algumas perguntas para vocês, que eu não vou pedir para vocês responder dessa vez. O que são as cidades? Como se dividem elas? Né? As cidades são basicamente a aglomeração de pessoas que se formam através de uma região. Mas afinal, como que a gente pode dividir as cidades? Será que dividir as cidades por bairros é correto? Não? Que outras formas a gente pode dividir? Então esse é um ponto que o professor quer trazer para vocês. Afinal, o que é segregação? Existe segregação na nossa sociedade, principalmente na nossa cidade? Segregação basicamente é dividir grupos, né? Então é possível a segregação uma forma praticamente de discriminar? Sim ou não? Enfim, a gente pode andar livremente pela cidade, pela sociedade. Existem obstáculos? Depende da classe, né? Principalmente numa época a questão de ser mulher, né? Infelizmente vem acontecendo cada situação aí que é do cara ficar louco. O espaço urbano possui influência sobre a nossa vida? Obviamente que sim, eu vou mostrar isso para vocês. Desenvolvimento das cidades. Pessoal, as cidades elas não nasceram do nada, certo? E as cidades elas têm uma perspectiva sociológica em cima delas, né? Então eu tenho que arrumar o slide ali, depois eu vou arrumar. O ano que vem eu arrumo. As cidades elas se desenvolveram a partir de uma forma bem desigual, porque as cidades elas possuem uma segregação muito alta entre elas, no sentido do que? No sentido de divisão entre pobres e ricos, investimento público se concentra nas camadas ricas e urbanas da sociedade, enquanto as camadas pobres são esquecidas. E basicamente muitas vezes o Estado não chega nessas questões, tá? Então isso acaba gerando bastante, tipo, a favela chega educação pública e saúde de qualidade, ou educação e saúde não chega muitas vezes. Chega o asfalto, chega uma luz,
chega um desenvolvimento, chegam empresas, chega um investimento estatal? Não chega. Então o desenvolvimento é desigual, né? Aqui, pessoal, eu trago algumas reportagens para vocês, que são 3, sobre essa questão do desenvolvimento da cidade. Primeiro, é uma reportagem do El País que ela traz o seguinte: no Rio de Janeiro a milícia não é o poder paralelo, é o Estado. Então aqui basicamente o professor quer que vocês entendam a importância da milícia como parasita do Estado, né? Porque a milícia ela é quando militares acabam virando criminosos, né? Utilizando a sua posição militar para dominar uma região, para pedir contribuições, entre aspas, dos próprios moradores daquela região. Tipo, tem favelas que são dominadas pela milícia, em que eles precisam pagar uma mensalidade, senão, né, parece aí morto. Então tem essa situação também. A milícia ela se instaurou tanto na sociedade que ela acabou sendo um parasita, entrando na política e entrando cargos muito altos dentro da política, né? Então a reportagem aborda isso aí também. Tá? Não vou falar quem é o político, porque é questão de opinião também do jornal e não é eu que vou ficar falando sobre isso. Outro ponto interessante sobre o desenvolvimento das cidades, principalmente de maneira desigual, é essa reportagem que traz aqui, né? Jogar futebol com pistola na cintura. Então, principalmente a questão da região do Salgueiro ali, né? Cara, a região do Salgueiro existem algumas escolinhas que o futebol é a saída para que essas pessoas não vão pelo lado do crime, né? Então, ou segue o caminho imediato e arriscado, que é o crime, ou tu tenta buscar o caminho seguro, que é cada vez mais longe, e que o Estado poderia intervir para o caminho mais longe se tornar mais curto, né? Por último, essa reportagem aí, né? Restringir acesso nos vagões não impede violência contra a mulher. Basicamente, abuso sexual e violência contra a mulher no desenvolvimento das cidades, principalmente numa sociedade machista, né? Então traz esse ponto também. Pessoal, a aula de hoje era isso. O conflito nas cidades, aula que vem. Beleza? Tchau, tchau.